Continuando no ano, então o que, que vai acontecer, né? O Rodrigues Alves, o presidente da época, de 1902, vinculado, né, à oligarquia cafeeira, e que tinha uma grande força na época, né, em termos, não só pelo fato dele ser presidente, mas justamente porque ele tinha toda uma legitimidade dada principalmente pela elite brasileira, dos grandes proprietários de terras, ele vai querer fazer valer a opinião desses grupos que tinham muita condição financeira, que tinham muito dinheiro. Aliás, os grandes proprietários de café, os grandes proprietários de gado leiteiro, eles tinham as suas grandes fazendas lá na roça, vamos dizer assim, certo? Só que eles também tinham grandes casas, tá certo? Grandes casas nas cidades, entendeu? Era muito comum, por exemplo, acontecer igual aqui em Taubaté, por exemplo, ter um grande proprietário de terra lá em Quiririm, entendeu? Separar lá, tem uma grande propriedade de terra, e ele tem uma baita de uma casa, certo? Aqui na região central de Taubaté, entendeu? Região mais privilegiada, tudo bem? Era muito comum isso acontecer. E aí o que vai acontecer? Justamente esse governo, voltadas ao interesse do pessoal que não precisava nem do Estado para viver bem, né? Que mandava os filhos até para estudar na Europa, e esse governo vai bater de frente com a população mais pobre, entendeu? E ainda por cima vai se utilizar de uma situação que acontecia, que era típico das grandes aglomerações, né, e da falta de higiene da população mais pobre, que não tinha saneamento básico, não tinha água, né, não tinha uma rede de esgoto organizada, né, e em virtude de toda aquela aglomeração, ainda a presença de animais, né, o fato de ter uma série de lixos, esgoto a céu aberto, o que acontecia? Naquelas regiões onde estava a população mais pobre, né, era onde tinha a maior concentração de vírus contaminando uma série de gente. E entre esses vírus estava quem? Estava, por exemplo, estava a própria dengue, tão conhecida de nós hoje, entendeu? Estava a dengue, mas também estava, por exemplo, a varíola, estava o sarampo, estava até a própria peste bubônica, né, que vem lá da famosa grande peste, ou peste negra do século XIII, entendeu? Era um tipo de moléstia muito comum na população pobre, atingia mais a população pobre do que a população rica. Aliás, a própria população rica vai falar, ó, a gente precisa agora tirar essa ralé, entre aspas, aí das regiões mais próximas das praias, da região central, e mandá-los para bem longe ou para os morros, de forma que eles não possam infectar a gente. Olha só a mentalidade, ao invés de criar uma política pública muito bem feita, né, ou tirar a população de uma situação de viver em péssimas condições de moradia, de falta de esgoto organizado e assim por diante, não, ele estava pensando em encontrar uma maneira de tirar aquela população mais pobre e mandá-los para bem longe dali. Entendeu? E por incrível que pareça, é isso que vai acontecer por parte do governo federal. Vai ser a mentalidade do governo federal da época. Eles vão fazer uma espécie, como está aí na segunda linha do livro de vocês, uma espécie de higienização, ou seja, uma espécie de limpeza social da população mais pobre. Eles vão pegar essa população mais pobre, certo? Eles vão praticamente se utilizar da violência policial, hoje tão comum naquelas comunidades ou nas favelas do Rio de Janeiro. A gente vê o caso aí do garoto João Pedro, né, assassinado de uma maneira extremamente injusta por um grupo de policiais, né, numa briga lá com os traficantes, assim por diante, e você vê que esse autoritarismo tão comum nos dias de hoje já era uma política criada lá em 1902 com Rodrigues Alves, e isso daí foi passando por décadas até chegar aos dias de hoje, entendeu? Então quando a gente para pensar nessa violência que é nas comunidades ou nas favelas do Rio de Janeiro, isso é uma coisa que foi construída de maneira equivocada entre o governo e a elite brasileira lá no início do século XX, por volta de 1902 e 1903, tudo bem? Então, continuando, o que vai acontecer, pessoal? Essa população mais pobre, contaminada, né, com uma situação difícil de saúde, eles vão ser destinados para as regiões dos morros, né? É aí que vão surgir as favelas, ou vão para as regiões mais distantes do centro da cidade, que são as periferias, os cariocas chamam de subúrbios, né? Desculpa. E aí o que vai acontecer, né? A partir dessa higienização, o próprio governo vai querer tomar uma política, aí eu acredito que até de certa forma ela foi
a princípio, bem intencionada, só que ela foi feita depois de toda a violência em cima da população mais pobre, que foi o quê? Uma política, né, de combate aos vírus da época, entre eles a peste bubônica, o sarampo, né, a tuberculose e assim por diante, e essa política vai ser feita por um médico, né, tanto que no livro de vocês, aqui no último parágrafo, abaixo aqui do retrato, mostrando o Rio de Janeiro, que foi construído no lugar da população mais pobre, entendeu? Essa região aqui seria a região aqui da Avenida, aqui, Avenida Rio Branco, tá certo? Região central do Rio de Janeiro, né? Observe que tem muito serviço, muitos carros, muita gente andando e gente que tem condições de dinheiro, tá bom? E aí o que vai acontecer? Nesse segundo parágrafo aqui abaixo desse retrato aqui, né? O governo vai chamar um médico especializado em vacinação chamado Oswaldo Cruz, né? Para mim que a gente tem o Instituto Oswaldo Cruz tendo uma atuação brilhante no, ou pelo menos na tentativa do combate ao Covid-19, pena que o governo federal não dá essa ajuda que deveria dar, né? Para combater de forma mais efetiva, né, o vírus. E aí o que acontece? Esse médico, né, que é um médico que vai justamente trabalhar na questão do combate aos vírus existentes daquela época, né, ele vai exigir por parte do governo a necessidade de criar uma vacinação obrigatória da população, principalmente da população mais pobre, tá certo? Que estava sendo acometida principalmente por varíola, por sarampo, que eram os casos mais comuns daquela época, tudo bem? E aí o que vai acontecer? O governo, novamente, pela segunda vez, depois da violência de retirar a população mais dos locais dos melhores locais do Rio de Janeiro, né? Próximo da praia, né? Com toda aquela planificação, né, com um arzinho muito melhor, tudo mais, eles vão entrar nos morros e vão bater de frente novamente com a população. Só que aí a população não vai engolir. Não vai engolir essa segunda violência do governo federal. E o que vai acontecer? A população vai se organizar, vai necessariamente se rebelar contra o governo federal e vai fazer uma revolta chamada Revolta da Vacina, tá certo? Qual vai ser o resultado dessa revolta? A população vai se dar bem? Não, não vai se dar bem. Só que eles vão conquistar o fato de que a vacinação que era obrigatória pelo governo federal, ela vai se tornar uma vacinação facultativa, entendeu? Você vacina se você quiser. E é interessante, pessoal, para vocês observar por que a gente precisa estudar a história. Até os dias de hoje, a vacinação, ela é facultativa, ela é uma sugestão, entendeu? Aliás, muito bem-vindo por parte do governo federal, porque ficou depois marcado no decorrer da história que a vacinação é crucial, até mesmo para aumentar a nossa expectativa de vida e dar melhores condições de saúde para nós no decorrer da nossa vida, tudo bem? E aí o que vai acontecer? Essa vacinação vai deixar de ser obrigatória, tudo bem? Mas o Rio de Janeiro vai servir até de inspiração para outras grandes cidades do país, de que, por exemplo, a população mais rica deve ocupar os locais com melhores condições, né? As melhores condições de natureza, de saneamento básico, geralmente concentradas nas regiões da Zona Sul, né? Vai em São Paulo, vai em Recife, vai em Salvador, né? Falou Zona Sul, tá falando dos grupos mais favorecidos. Enquanto que a Zona Norte, as regiões periféricas são as regiões mais desfavorecidas, tudo bem? Então é isso que eu gostaria que vocês analisassem por cima desse texto, né? Para que a gente possa, a partir disso, responder uma pequena tabelinha com muita facilidade, tá certo? Se você é a favor ou não da obrigatoriedade da vacina, tudo bem? Então é esse ponto aí que eu gostaria que vocês refletissem. Aliás, é bom lembrar, eu gosto de destacar de novo, o Brasil que é tão acostumado a servir a lata de outros países, né? O Brasil tem a melhor campanha pública de vacinação no mundo, entendeu? É um país que a vacinação não é obrigatória, mas a maior parte da população que adere à vacinação e feita de maneira organizada pelo Sistema Único de Saúde, mais ainda os hospitais privados, é o nosso país. O nosso país é o primeiro lugar, é referência na OMS nas campanhas de vacinação. Tudo bem? Então fica aí com essas dicas aí e a gente vai para o próximo vídeo justamente para discutir a folha de atividades. Tudo bem? Então, um grande abraço, até mais.